Fala galerinha, beleza? Então vamos dar prosseguimento à nossa aula, nossa segunda aula do bloco A, da disciplina de dendrometria e inventário florestal. Bom, na aula passada a gente começou a falar sobre a estatística básica em dendrometria e inventário florestal. Ok. Então, nós comentamos, né, no início da aula que a gente basicamente utiliza de técnicas de amostragem para selecionar as amostras, né? Como que a gente vai selecionar as amostras? Então, a gente utiliza de técnicas de amostragem, né? Que são, dentro da estatística, a parte que a gente vai ver lá mais detalhado na parte de inventário florestal. A gente vai aprofundar mais, mas existem técnicas de amostragem, né? Depois que a gente define a população, como que a gente vai amostrar, fazer a nossa amostra dentro da população. Então, existe algumas técnicas de amostragem que a gente vai ver lá na disciplina, na parte de inventário florestal. Ok. Então, a partir do momento que a gente tem uma amostra, a gente coleta, então, as variáveis, né? Então, o que seriam essas variáveis? Seriam algumas características da população. Ok. Então, depois que a gente coleta essas amostras, a gente faz uma análise descritiva, né? A gente trabalha com a análise, a estatística descritiva, né, para descrever os valores daquela amostra, né, de altura, diâmetro, qual é a média, medida de posição, as medidas de dispersão. E a partir daí, então, a gente faz uma inferência para a população. Então, beleza. Então, a gente viu a diferença entre população e amostra, e eu comentei que não necessariamente a população vai ser sempre um conjunto total de dados. Por exemplo, eu comentei sobre a questão de uma empresa, por exemplo, a empresa tem 50 mil hectares, ok. Mas, quando a gente vai fazer o inventário florestal, geralmente, se o inventário florestal é um pré-corte, então a gente vai fazer o inventário somente a gente quer saber informações somente das áreas que serão cortadas. Ok, então em vez da nossa população ser a área total de plantio da empresa, será só a área total onde serão feitos os cortes. Então, a gente tem que saber sempre definir a nossa população para a gente poder saber como amostrar, como fazer os procedimentos de amostragem para obter a nossa amostra. Ok. A partir de que a gente tem a amostra, então a gente faz os cálculos e faz a inferência. Beleza. Então, a gente viu que quando a gente vai coletar os dados, a gente tem que conhecer as variáveis, né? Então, a gente tem tanto as variáveis qualitativas, né, e quanto as quantitativas. E as qualitativas elas podem ser nominal ou ordinal, e as quantitativas elas podem ser discretas e contínuas. Ok. Então, dentro das variáveis, a variável qualitativa são aquelas que se baseiam em qualidades e não podem ser mensuradas numericamente. Então, dentro dessas variáveis qualitativas, a gente tem a nominal e a ordinal, né? Que são variáveis em que não existe ordenação dentro das categorias. Por exemplo, espécie, né? Que é angico, ou é angico, ou outra espécie de árvore qualquer. Então, não existe uma ordenação. Pode ser angico, pode ser ingá, pode ser pau-pereira, pode ser qualquer outra árvore. Não existe uma ordenação dentro das categorias. Então, essa é uma variável qualitativa nominal. Quando a gente trabalha com ordenação, né, não são valores, mas essas características são ordenadas. Então, a gente está trabalhando com variáveis qualitativas ordinais. Por exemplo, então aqui no caso lá da aula passada, eu citei, por exemplo, que a gente estava trabalhando com o ataque de insetos nas folhas do eucalipto. Então, a gente separou em ordens, né? Então, ou era muito atacada, pouco atacada, moderadamente atacada. Então, essas variáveis qualitativas são ordenadas aí, dentro dessas classes. Então, a gente tem uma variável qualitativa ordinária. Beleza, e tem as variáveis quantitativas, que são aquelas que podem ser mensuradas em números, né? Então, a gente tem as variáveis discretas e as variáveis contínuas, né? As discretas são aquelas
do caso que eu falei do número de frutos numa árvore, né, por exemplo. Então, o número de frutos ele vai ser sempre um número finito, né, porque a árvore não tem infinitos números de frutos, por exemplo. Então, um número de frutos é um número. Você vai ter 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, até 10, no máximo, né? E quando a gente está trabalhando com variáveis contínuas, né, quantitativas contínuas, a gente tem, então, variáveis numéricas que têm um número infinito entre valores. Por exemplo, o volume, né? Então, como eu falei, então uma árvore ela pode ter ali de 0,01 de volume até 2, 3, a gente viu lá a maior árvore, não me lembro agora o valor de volume dela, 1.500 metros cúbicos. Então, entre 0 e 1.500 vão existir infinitos números que podem ter, né, de volume entre uma árvore. Então, quando a gente trabalha com uma variável quantitativa, são valores que são infinitos. E quando a gente trabalha com uma variável discreta, são valores finitos. E a gente viu que, para descrever essas variáveis, a gente tem dois tipos de estatística, né? Aqui a gente usa as medidas de posição e as medidas de dispersão, por exemplo. Então, as medidas de posição são o grau de concentração dos dados e as medidas de dispersão são o grau de dispersão dos dados em torno de uma média. Então, a gente falou lá, por exemplo, da média, né, da moda e da mediana, e para a dispersão, a gente falou sobre a variância, né? Então, agora eu vou dar uma mudada aqui, que a gente hoje, nessa aula, a gente vai trabalhar na prática, né? Vou apresentar para vocês uma planilha de Excel, né? De uma planilha de inventário que eu trabalhei há um tempo atrás, mas só um minutinho que eu tenho que preparar o OBS aqui. Então, pela primeira vez, vocês vão ter contato com uma planilha de inventário florestal. Esse é um inventário. Eu estou só organizando a minha câmera aqui e o Excel. Diminuir a minha câmera aqui para não atrapalhar. Então, vocês já devem estar vendo aí o Excel, né? Então, pessoal, vou dar uma aumentada aqui. Não sei se vocês vão estar vendo muito bem. Então, prazer, essa aqui é uma planilha de inventário florestal. Esse inventário florestal aqui eu fiz aqui na região de Minas, né, para o norte de Minas. Então, a gente trabalha assim, né, a gente sempre tem uma planilha, né, a gente vai a campo, né, faz a amostragem e vai a campo e coleta. Então, por que é importante a gente saber estatística? Então, a gente vai receber um punhado de dados. Olha o tamanho, né? Quantos dados a gente tem aqui de árvores, né? Por exemplo, essa área foi em torno de uns 100 hectares, não me lembro o tamanho exato, mas olha o tamanho da planilha de dados, né? A gente vai trabalhar com um volume de dados imenso, né? Então, vamos ver aqui total quantas linhas. Tem 1.466 linhas. Nesse inventário, por exemplo, esse aqui é o número de espécies que eu medi. Então, por exemplo, foram 2.893 indivíduos que foram medidos, né? Então, essa aqui geralmente é uma planilha de inventário. A primeira coisa que a gente então separa em classes aqui, cada uma classe dessa significa alguma variável que eu coletei dentro de campo. E por que então, quando eu comecei a aula, a gente teve que aprender sobre variáveis tanto qualitativas quanto variáveis quantitativas, né? Então, quando a gente vai fazer um inventário, por exemplo, nesse caso, eu fui a campo e medi com uma fita, né? Uma fita de costureira mesmo, né? Por quê? Porque era um inventário dentro de uma floresta nativa, e aí é muito difícil você andar com a suta, né? Na aula passada eu mostrei o tamanho da suta. Então, ok. Então, eu medi tanto o CAP, porque lá era um inventário para corte, né? Então, a gente tinha que licenciar a área para o proprietário lá cortar e utilizar aquela área. Ok. Então, o que eu levantei? Então, eu levantei o diâmetro, né, da árvore, a altura de copa e a altura total. Além disso, a gente quantificou a qualidade do fuste, né,
o índice de copa, a qualidade da copa, né, como que estava a copa da árvore, estava com muita folha, pouca folha, e também se a árvore, se o fuste da árvore tinha defeito ou não, e se tinha a quantidade de cipó que tinha na árvore ou não. Então, por que é importante a gente entender quais são as diferenças entre as variáveis? Por exemplo, aqui, essas de amarelo, a gente tem variáveis quantitativas, né? Por exemplo, o diâmetro. O diâmetro de uma árvore pode variar aí de 1 milímetro até valores muito grandes. Então, a gente ali, então qual tipo de variável a gente tem? A gente tem uma variável quantitativa contínua, né? E então, o que isso vai influenciar? Então, eu sei que para essas variáveis aqui, ó, né, eu vou ter então um tipo de análise estatística diferente dessas variáveis aqui que estão em verde, né? Que seriam o quê? Seria, por exemplo, qualidade do fuste, né? O que é o fuste? É a parte, né, da madeira ali, onde está o tronco da árvore, né? Que a gente tem ali. Então, o que eu fiz? Eu em boa qualidade, deixa eu ver, eu não me lembro quantas categorias, eu selecionei então 3 qualidades: péssima qualidade, qualidade moderada e qualidade alta, né? Então, do fuste, né? De acordo com características comerciais. E a gente tem também o índice de copa, né? Quanto de copa tem. Então, por exemplo, aqui, muito, pouco. Então, aqui, ó, vocês estão vendo, por isso que a gente tem que saber, né? No caso de trabalhar, porque a gente tem que saber separar. Então, para essas variáveis quantitativas, a gente vai aplicar a estatística descritiva. Para essas variáveis qualitativas ou ordinais, a gente vai separar, então, a gente vai separar e fazer uma análise estatística diferente, né? Então, por isso é importante conhecer esse tipo de conhecer sobre as variáveis, né? Então vamos lá, agora então aprender a trabalhar com esses números, né? Então vamos ver que aqui eu separei, né, para facilitar o nosso entendimento. Então aqui, por exemplo, nessa primeira tabela a gente tem então 10 árvores dentre esse conjunto de dados que eu separei, e aqui a gente tem os valores de diâmetro, né, para essas 10 árvores, e a gente tem os valores de altura para essas 10 árvores, né. Então, aqui eu primeiro plotei um gráfico para vocês entenderem, né, quando a gente olha para aqueles gráficos lá, a gente tem que entender o que significa. Então, cada pontinho desse azul aqui, ele é um desses valores aqui. Então, eu estou falando do universo, né, do todo o nosso conjunto de dados. E esse valor aqui, esses valores aqui, são os valores de diâmetro. Não? Então, a gente consegue ver aqui, por exemplo, como que está variando a nossa amostra, né, em relação ao diâmetro. Então, a gente tem aqui um valor, né, a gente tem um valor da árvore 1, o valor da árvore 2, o valor da árvore 3, o valor da árvore 4, da árvore 5, 6, 7, 8. Então a gente está vendo aqui como está variando para o diâmetro, né? Então, por exemplo, esse aqui, ó, é o valor, né, que tem é a árvore que tem o maior diâmetro. Então, por exemplo, é o valor 7 aqui, ó, que tem 15,12. E aqui a gente tem também, para baixo, a gente tem a altura, por exemplo, também. Então, a mesma coisa. A gente pode ver aqui, cada pontinho desse azul seria um valor desse de altura, né? E então aqui a gente pode ver a variação desses dados, né? Então, por exemplo, aqui esse valor aqui, que é o valor 7 também, por acaso, é o valor que tem a maior altura, né? Ele tem 13,53 metros de altura. Ok. Então, a gente tem aqui os dados de altura e de volume. Então, a primeira coisa, a gente quer saber qual a árvore, qual é o diâmetro dessa amostra que mais representa. Então, eu quero calcular, então, nesse momento, como que eu faria para calcular, por exemplo, qual é o valor de diâmetro, por exemplo, aqui, dessas 10 árvores
que representa essa população aqui. Então, como que eu faria isso? Eu calcularia a média, né? Então, eu venho aqui, por exemplo, no Excel, a gente pode fazer isso muito simples. Eu venho aqui, média, coloco aqui média, né? E seleciono meu intervalo de dados, né? E, ok, então a média é 12,3817. Então, o valor da média, ele é então, esse valor. Então, se eu tivesse uma árvore que representasse todo esse conjunto de dados aqui, né, de diâmetro, vou escrever aqui média. Média. Então, esse valor aqui, vamos colocar aqui em negrito também. Não pode trabalhar. Então, a média seria 12,17. Para representar todo esse 12,38, né? Então, para representar todo esse conjunto de dados aqui, quem representaria seria uma árvore com um diâmetro 12,3831. Mas já que mas aqui, como o intuito dessa aula é da gente aprender também um pouco a calcular, então como eu calcularia essa média, né? Então, como que é a fórmula da média? A média, então, como que a gente calcula? A gente soma todos esses valores e divide pela quantidade de valores, né? Então, por exemplo, eu ia fazer aqui, né? Média. Então, como que eu calculo essa média? Então, eu mando somar, soma, por exemplo, soma todos esses valores aqui, né? Todos os valores, né? Ok. Então, deu 123,38, 123,8317. Dividido, então, dividido pela quantidade de dados que eu tenho. Então, eu venho aqui e conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quer dizer, eu tenho 10 dados. Ok. Então, como eu calcularia a média, então? Eu faria dividir a soma, né, de todos esses valores aqui, né, dividido pela quantidade de valores que eu tenho, que seria, então, 10. Então, deu errado aqui, peraí. Eu tenho que botar o parênteses aqui. Eu não coloquei o que eu quero fazer também. Por que tá errado? Deixa eu colocar você. Dividido. Sempre tá errado na hora que a gente está gravando. Então, aqui. Eu cheguei ao mesmo valor de que calcular a média diretamente pela fórmula da média aqui no Excel. Então, mas eu quero que vocês entendam como que eu calculo. Então, vou fazer de novo aqui. Então, como eu calcularia a média? Então, eu tenho que fazer a soma de todos esses valores, né? Beleza, então eu vou aqui, venho aqui, soma de todos esses valores aqui, né? Então, mandei somar. Como se eu estivesse fazendo na calculadora. Então, você poderia fazer na calculadora, na sua calculadora em casa. Então, vem aqui, soma 11,75 mais 11,90 mais 11,92 mais 11,28 mais 12,59 mais 13 mais 15 mais 11. A soma de todos esses valores é 123,8317. E depois, então, eu vim aqui, e a média, então, é a soma de todo o conjunto de dados dividido pela quantidade de dados. Então, quantos dados eu tenho aqui? Então, eu venho aqui e conto quantos dados eu tenho aqui. Então, eu tenho 10 dados. Ok. Então, eu venho aqui, então agora eu divido essa soma dos valores, né? Esse dividido por esse, né? Então, eu teria a média. Então, essa é uma medida de posição. O que ela significa? Então, se a gente tivesse um valor que representasse todo esse conjunto de dados, ele seria, para o diâmetro, seria 12,38. Né? Se tivesse uma árvore com um diâmetro, para representar todo isso aqui, seria uma árvore em torno de 12,38 31. Então, beleza. Ok. Então, vamos calcular aqui para fazer a mesma coisa para a altura. Né? Então, como eu calcularia a média? Então, a média é a soma, né? Então, eu vou fazer aqui primeiro o direto, né? Média. Eu venho aqui,
Faço a média desse valor, só para a gente ter uma certeza. Então, ok. Então, como eu calculo a média? Então, eu vou somar, né, todos os valores da minha amostra, ok. Somei, mandei somar, ok. E agora eu venho e conto quantos valores tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente tem 10 valores aqui também. Então, qual que é a fórmula da média? Então, a média é a soma dos valores do conjunto de dados dividido pela quantidade de dados, né? Então, vamos fazer aqui. Então, eu venho aqui e divido a soma, né, dos valores dividido pela quantidade de dados. Então, você pode ver que eu cheguei, né, a um ponto aqui que é 11,66. Então, se há uma árvore com altura de 11,66 é a árvore que mais representa esse conjunto de dados aqui, né? Então, se a gente tivesse uma árvore para representar todo esse conjunto de dados, seria esse conjunto de dados aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Escureceu um pouco a câmera aí. Eu estou só ligar a luz. Agora vai me aparecer melhor aí que eu tô esqueci de desligar a luz. Beleza, vamos voltar aqui para a aula então. Então, ok. Então a gente sabe qual é a posição do nosso diâmetro e da nossa altura. Mas aí a gente pode ver aqui, por exemplo, que, por exemplo, para o diâmetro, a nossa média é 12. Então, vamos ver, acho que esse valor aqui tem 12. Ó. Esse valor aqui seria 12,59. Ele é o valor que está mais próximo da média. Ok, que seria esse valor 5. Mas, então vamos supor que ele seja a nossa média. Então, a gente pode ver que tem árvores que estão muito abaixo desse valor e tem árvores que estão muito acima, no caso desse aqui, do valor 7. Então, essa média nem sempre ela vai representar tão bem. Então, por isso que a gente tem sempre que, depois de entregar o valor, sempre que a gente vai entregar um valor, né, de inventário, a gente entrega a média, mais a média, uma medida de posição, mais um valor de dispersão, né? Porque a gente tem que falar que a gente tem uma média, mas essa média ela está variando de tanto a tanto, né? Essa medida de dispersão a gente costuma utilizar tanto a variância, né? Variância, quanto o desvio padrão. E também o coeficiente de variação. Deixa eu fazer aqui, né? Vou botar em negrito também. Copiar lá embaixo também. Então, eu posso vir aqui, né, e já calcular a variância direto. Então, vamos calcular ela aqui, a variância. O desvio padrão. Desvio padrão. Então, aqui eu já coloco o desvio padrão. E o coeficiente de variação nós vamos aprender a fazer daqui a pouco. Então, eu vou vir aqui, copiar isso aqui, vou colar aqui. Deixa eu ver se esse valor vai ter que vir para cá. Aqui. Então, a gente vai trabalhar aqui. Beleza. Então, a gente tem aqui que a média da nossa, então, é 12. Mas o nosso desvio padrão, por exemplo, ele é 1,17. Então, o que significaria? Que a nossa média é 12, mas nossos dados estão variando de 12 mais 1,17 e 12 menos 1,17. Então, essa é a nossa variação do nosso conjunto de dados. Isso que significa 1,17. Então, deixa eu plotar um gráfico aqui de forma mais inserir, né, gráfico, outros gráficos. Esse tipo de gráfico aqui. Vou ter que plotar. Deixa eu ver se eu consigo. Não vai dar para fazer aqui. Bom, enfim. Então, o que esse 1,17 está querendo dizer para a gente? Esse 1,17 está querendo dizer que nosso valor médio está aqui. Então,
Daqui até aqui, a gente tem está variando 1,17, né, até o valor máximo, né, e daqui até aqui a gente está variando o valor máximo, o valor mínimo, né, então que a gente teria 12 mais 1,17 e 12 menos 1,17. Então, quer dizer, se a nossa média está aqui, então a gente estaria variando, né? Então, de 1,17 para para 12 mais 1,17, né? A mesma coisa aqui para a altura, né? Então, a gente compara aqui, ó, o desvio padrão, né? Em relação a média. Então, aqui, ó, a gente tem um valor de 11, né? Que é 11,6, vamos ver aqui, 11,6. Então, mais ou menos esse valor aqui, ó. Então, a gente está variando em 0,976 aqui, né? Então, a gente estaria variando 0,976 para cima e 0,976 para baixo. Então, seria 11 mais 0,97 e 11 menos. Então, a gente tem sempre que entregar, quando a gente entrega o nosso inventário, a gente tem que entregar sempre uma medida de posição e uma medida de dispersão. Que significa? A posição é o número que representa, né, o conjunto de dados, e a medida de dispersão seria o quanto que esses dados estão variando, né? Então, pessoal, e aí a gente entra na história do coeficiente de variação. Esse coeficiente de variação é também uma medida de dispersão, só que ele é em porcentagem, né? A diferença dele para esse número é que aqui, em vez de a gente ter um valor, por exemplo, aqui o desvio padrão seria metros, né? Aqui no caso, milímetro para diâmetro e metro para altura. Então aqui, o que significa? Que a gente tem 12 metros de altura, de diâmetro, né? A gente tem 12 centímetros de diâmetro, mais ou menos 1,17 milímetros, né? Então, a gente tem 12 milímetros mais 1,17 milímetros, ou 12 milímetros menos 1,17 milímetros. Quando a gente trabalha com coeficiente de variação, deixa eu ver se eu não lembro a forma. Você vê, não vai ter. Deixa eu ver se variação não vai ter também. Eu teria que calcular ele manualmente. Então, a gente estaria trabalhando em porcentagem, né? Então, que seria o número, né, a média, e a gente ia saber quanto que a média está variando em porcentagem. Por exemplo, ela está variando 12, vamos fazer a conta aqui, 1,17 17 dividido, mais simples aqui, eu posso fazer igual, você dividido por você. Então, em torno de o CV aqui, ele seria, só que aqui eu ainda tenho que multiplicar, só que deixa eu botar aqui, eu venho aqui e multiplico por 100, tá? Vamos copiar isso aqui, colar para cá, deixa eu ver quanto, não, é desvio, você, não, ao contrário, né? Você dividir por você, azul, tá certo? Não. Vezes 100. Isso, tá certo. Então, aqui, a gente está comparando, então, aqui, ó, é porcentagem, né? Então, vou colocar aqui para vocês entenderem melhor. Porcentagem. E aqui é o valor, né? Então, por exemplo, se aqui é a altura, né, diâmetro, o nosso valor é em centímetros. E aqui, se é a altura, o nosso valor é metros, né? Então, essa é a diferença entre variância, né? A variância também é metros. A variância, no caso, é metro ao quadrado. E aqui seria centímetro ao quadrado. Então, por isso, a gente usa muito mais o desvio padrão do que a variância, porque a variância ela entrega um valor ao quadrado, e quando a gente vai para visualizar isso graficamente, não é uma coisa tão simples. Então, a gente faz o desvio padrão, né, que é a variância dividido, raiz quadrada da variância, né, que quando a gente faz a raiz quadrada, a gente está diminuindo o grau aqui, né, se é 2, ele vai para 1. Então, essa é a diferença. Então,
aqui a média, né, a medida de posição, e a gente tem um desvio padrão, então, que seria que está variando 1,17 centímetros para cima ou para baixo. Ou a gente pode trabalhar também com coeficiente de variação e falar, olha, a nossa média está variando 9,46% para cima e para baixo. E a nossa média de altura está variando 8,37%, tanto para cima quanto para baixo, né? Então, quando a gente compara a altura, né, o diâmetro com a média, a gente está vendo que os dois estão variando bem próximo, né? Então, por exemplo, por quê? Um está variando 8,37% e o outro está variando 9,46%, né? Então, é isso que significa aí, né, essas medidas de dispersão e essas medidas de posição. Então, a média, né? A média seria uma medida que, então, se eu tenho uma árvore que representa o diâmetro de todas, seria uma árvore do conjunto de dados, seria uma árvore com 12, né? E quanto essa média, quantas árvores estão variando em torno da média. Então, para isso, eu uso a variância ou o desvio padrão, né? Que eles indicam. Então, a média está variando 1,17, tanto para cima quanto para baixo, né? Do valor máximo ao valor mínimo, eu calculo essa dispersão entre turnos. Então, se eu tivesse aqui para a altura, se eu comparar aqui, então, um outro valor que eu tivesse aqui de desvio padrão, ponto 2,34, eu estivesse comparando, e aqui o outro ponto 5,37. Então, o que quer dizer? Quer dizer que essa árvore aqui, essa amostra aqui, né, vamos supor que isso aqui é a amostra 1, e aqui eu tenho a amostra 2. A mesma coisa aqui também, para a altura. Então, quer dizer, se a gente compara aqui o valor de 1,17 com 2,34, o que quer dizer quando eu estou falando que uma amostra tem 1,17 e outra tem 2,34? Se as duas têm a mesma média, né? Vamos supor, então vou copiar aqui e colar aqui também. Vou ter que fazer C2, não, é por aqui. Então, quer dizer, que essa amostra 2, ela está variando, tá variando muito mais, né, do que a amostra 1. Então, quer dizer, essa média para ela aqui, a gente tem árvores com um valor muito maior do que essa outra amostra aqui. Então, assim que a gente compara, né? Por isso, a gente compara sempre uma medida de posição com a medida de dispersão, né? Para avaliar o quanto uma amostra está variando em torno da média. E a mesma coisa aqui, né? Então, quanto maior o valor de desvio padrão, né? Quando a gente compara uma amostra com a outra, maior a variância em torno da média, né? Então, o que significa isso, né? Muitas vezes, o que ocorre? Você tem você está fazendo um inventário, na hora de você amostra numa região em que as árvores têm um diâmetro muito maior do que na outra. Por exemplo, tem 50 centímetros de diâmetro porque elas nasceram num solo, né, numa parte em que elas recebem mais luz e crescem mais. E aí, quando você vai e faz essa amostragem, né, você vai ver que a sua amostra está variando muito, com um valor muito grande. Por exemplo, você tem a média 5 centímetros, mas você tem árvores com 50 centímetros. Então, quer dizer, sua variância está muito grande, né? Só o desvio padrão ali está muito grande. Então, o que você tem que fazer? Trabalhar a reamostragem para diminuir esse erro, essa variância, né? Isso aí a gente vai ver no inventário, mas o que importa para a gente hoje aqui é entender o que significa cada uma dessas medidas de posição e medidas de dispersão, beleza, galera? Então, até a nossa aula síncrona, na nossa aula síncrona a gente vai ver mais coisas sobre isso aí. Muito obrigado e até a próxima.